Estamos hoje aqui para falar a nossa querida conferência Igreja em Movimento, e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos e gostaria de compartilhar com vocês o tema vocação ou chamado. Eu penso que esse é um tema muito importante para as nossas vidas, quando nós pensamos em missões, quando nós pensamos em trabalhar na obra de Deus, quando nós pensamos na nossa vida cristã, porque todos nós temos um chamado. E este assunto é um assunto muito importante para todos nós, porque determina aquilo que estaremos fazendo na obra de Deus. Por isto, eu gostaria de começar então falando com vocês a respeito desse tema e pedindo que o Espírito Santo esteja falando, tocando o teu coração e que durante esses minutos você possa receber um chamado de Deus e possa entender aquilo que Deus espera de você. Primeira coisa que eu gostaria de estar falando, lendo com vocês no livro de Êxodo no capítulo 2:7. Êxodo no capítulo 2:7, nós vemos aqui um ponto da palavra de Deus que trata deste assunto. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Nós vemos aqui um chamado muito interessante para a mãe de Moisés. O que aconteceu foi que quando nós vemos a situação em que Moisés se encontrava como criança, nascida num período onde onde estavam sendo mortas as crianças, os primogênitos, e de repente aquela criança foi lançada no rio, e você sabe a história, a mulher do faraó encontrou aquela criança, e então ela pensou: o que eu vou fazer? E aquela serva disse: eu vou chamar alguém para cuidar desta criança. Nós sabemos que o chamado foi feito para a mãe, a própria mãe de Moisés, e ela então recebe um chamado específico para cuidar daquela criança. Então, chamado nada mais é do que o ato de convidar, de chamar mesmo para fazer ou executar uma determinada tarefa. Ou também nós podemos ver o que está em Êxodo 31, capítulo 2, que podemos ver aqui no 31:2, eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência, para elaborar desenhos, para lapidação de pedras, etc. Ou seja, neste caso, o chamado está mais voltado para uma nomeação, nomear alguém para um ofício, que também faz parte do nosso chamado. Às vezes, nós, dentro do trabalho da igreja, no trabalho do Senhor, somos chamados pelo nosso pastor e nomeado para fazer uma tarefa específica, como nós vemos aqui no livro de Êxodo. Neste caso, queridos irmãos, nós podemos então chegar à conclusão que o nosso chamado, ele está ligado talvez à nossa vocação, como é o caso aqui de Bezaleel, que foi chamado dentro das habilidades que ele tinha, dentro da capacidade que ele teve, que ele recebeu do Espírito Santo, e então foi nomeado para uma tarefa. No caso da mãe de Moisés, ela foi chamada
para executar uma tarefa também, mas dentro da sua habilidade de mãe. Como mãe, ela foi cuidar do próprio filho, mas também ela tinha esta habilidade. Então, isso nos leva a pensar que Deus, quando nos chama, Ele também tem um propósito dentro daquilo que já é a nossa vocação. Se temos uma vocação para cantar, Deus pode nos chamar para essa tarefa, mas se não temos este dom, esta vocação, é bem certo que Deus não nos chamará para essa tarefa. Por isto, é importante nós entendermos que o chamado de Deus também está ligado às nossas capacidades e à nossa vocação. E quando falamos em vocação e chamado, temos que pensar nessas duas situações. Eu gostaria de estar, então, resumindo essa primeira parte, dizendo para você que o chamado, ele tem a ver, né, com a nossa vocação e que ele é um convite, convidar alguém a assumir um dever. E quando nós falamos isto, talvez você vai imaginar comigo aqui que o teu pastor pode estar chamando você e esta seja a voz de Deus para a tua vida. Nem sempre vai descer um anjo do céu para falar conosco e determinar aquilo que nós devemos fazer. Deus poderá usar um dos anjos da igreja, poderá usar o pastor, o seu líder, poderá usar alguém ligado a missões para chamar você a executar uma obra. Se nós tivermos a consciência de que todos fomos chamados para fazer a obra do Senhor, nós estaremos disponíveis para fazer aquilo que vier à nossa mão. Porque a Bíblia mesmo diz e nos exorta que tudo que vier à tua mão para fazer, faça como ao Senhor. Então, que nós possamos fazer tudo aquilo que chegar na nossa mão, e entendendo que o nosso chamado é servir a Deus, o nosso chamado é falar do amor de Deus, e aí poderemos receber dentro desse chamado tarefas específicas, missões específicas, como, por exemplo, um missionário que recebe um chamado para ir a uma outra nação, como, por exemplo, Guiné-Bissau. Podemos ver como temos missionários lá, como o pastor, com a missionária Sheila, Roberto, que estão lá em Guiné-Bissau pregando a palavra de Deus, porque receberam um chamado específico para estar naquela nação pelo tempo que Deus determinar a eles. Este é um chamado específico, mas você também tem um chamado para servir a Deus, e talvez você tenha recebido convites no teu pastor, do teu líder, para fazer e executar uma obra, como a mãe de Moisés, que foi chamada para cuidar do próprio filho. Então, fique atento, porque Deus poderá usar essas pessoas ou seus líderes para chamar você para alguma tarefa específica. Falando dessa questão específica, nós vamos analisar, né, que existem chamados dentro da tua vocação, daquilo que você sabe fazer, daquilo que você pode fazer. Então, não negue isto, mas entenda que tudo que você estiver fazendo, você estará fazendo para o Senhor. E que através do teu trabalho, vidas serão abençoadas e vidas alcançarão a salvação. Eu não acredito muito em missionários que são chamados para outras nações e só estão dispostos a pregar ou a fazer a obra de Deus naquela nação e não faz
aonde está, porque aonde eu estou, eu sou um missionário. E enquanto eu não chegar até aquele ponto, eu devo estar pregando, fazendo, trabalhando, fazendo com que a obra de Deus aconteça. Não adianta eu estar na minha igreja local, sentado, sem fazer nada, não falar de Jesus ao meu vizinho, não falar de Jesus aos meus amigos, não falar de Jesus na minha família, porque eu tenho um chamado para uma outra nação. Deus treinará você onde você estiver, para que quando você chegar naquela outra nação, você esteja preparado e pronto para enfrentar. Eu me lembro de uma missionária que foi para a Índia e aqui na sua igreja local ela nunca falou de Jesus para ninguém, ela nunca esteve ativa na obra, e quando ela foi para a Índia, ela chegou lá e ficou tão amedrontada que ela ficou lá por uns 2 meses dentro da sua casa, não saiu, não pregou para ninguém, não falou para ninguém, porque não estava preparada para isso. Então, o nosso chamado é hoje, o nosso chamado é falar do amor de Deus onde nós estivermos, que nós estejamos prontos a fazer, porque no momento certo Deus falará conosco. É interessante pensarmos que Deus, Ele nos prepara onde nós estamos para que nós estejamos crescendo até o ponto dele dizer: agora vá para o lugar que eu te mostrarei. Nós podemos olhar alguns exemplos de homens que atenderam o chamado de Deus. Falando em ir para onde estou mandando, temos que lembrar de Abraão. Abraão, o Senhor lhe apareceu e disse: Abraão, deixa a sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele disse: sai daqui e vai, que lá eu te mostrarei. E Abraão ouviu esta voz do Senhor e foi, mas Abraão estava em condições de fazer isto, embora o seu chamado foi tão difícil, porque sair do nossa zona de conforto para ir a um lugar que não sabemos aonde, mas para onde eu te mostrarei, é difícil. Mas se nós estivermos entendendo que temos um chamado, que Deus a qualquer momento nos direcionará para algum lugar, então nós estaremos nos preparando e fazendo tudo aquilo que vier à nossa mão para estarmos nos preparando. Aquietar o nosso coração e esperar o tempo certo de Deus é algo muito importante, mas enquanto esperamos, estudamos, aprendemos, trabalhamos, ganhamos almas, fazemos a obra de Deus, e aí sim nós podemos dizer: eu tenho um chamado e agora estou pronto a ir para onde Deus determinou. Nós vemos aqui Noé, Noé também recebeu um chamado de Deus para uma obra desconhecida. Pensa bem, Noé recebeu uma ordem de construir uma arca num lugar onde não tinha água, uma arca num lugar onde não chovia, mas dizendo que ele precisava preparar porque o Senhor estaria mandando a chuva. Noé precisou acreditar nesse chamado, e mesmo que a sua família, os seus amigos, a população inteira não acreditaram, não apoiaram o seu chamado, mas ele assim mesmo acreditou e continuou firme no seu propósito, trabalhando aonde ele estava, trabalhando no lugar aonde Deus o chamou, e ele então foi construindo a arca. Nós podemos olhar para Moisés. Moisés, ele teve todo um treinamento, toda uma preparação na sua vida. Primeiramente, que ele aprendeu lá no palácio do faraó, ele estudou, ele foi um homem preparado. Depois nós sabemos que ele foi para o deserto e que
ele foi para estar ali, e aquele tempo lá com as ovelhas foi um tempo de aprendizado, para que ele pudesse ter talvez a paciência, para que ele pudesse ter o tempo, e com o tempo o seu coração estivesse apacentado, para ele poder dirigir toda uma nação. Então há um tempo de preparação, mas Moisés, ele estava ali apacentando o rebanho até o momento que Deus diz: Moisés, você agora está pronto, vai para conduzir o meu povo. Este é o momento, né, que nós precisamos estar preparados para entender o chamado de Deus para a nossa vida. Assim como Noé, assim como Moisés, assim como Abraão receberam um chamado específico, nós podemos aprender com eles que durante a sua vida eles estiveram se preparando, eles estiveram confiando em Deus, eles estiveram sendo treinados para chegar o momento certo de ir. Se você pretende atender o chamado de Deus, comece hoje a não perder o seu tempo, mas tudo que vier para fazer na tua igreja, tudo que vier na tua mão para ser feito, faça. Faça entendendo que é Deus que está permitindo para você esse momento de treinamento, de preparação e de aprendizado. Nós, como cristãos, temos que entender que todos somos chamados, todos fomos chamados por Deus para levar o Evangelho. Agora, existem chamados específicos? Existem, e eu penso que todos nós temos chamados específicos, mas no momento certo. Existe um momento que precisamos fazer a obra de Deus naquilo que aparecer e onde nós estamos. Até o momento que Deus diz: você está pronto e agora é hora de ir, como foi Abraão, como foi Moisés, como Noé recebeu aquela missão, como outros que nós podemos ver, os próprios apóstolos, os discípulos, quando receberam algumas missões especiais e específicas para realizar a obra de Deus. O nosso tema hoje é vocação, chamado. Vocação tem a ver com aquilo que Deus encheu o teu coração, com os dons que Deus encheu o teu coração, tem a ver com aquilo que você sabe, com aquilo que você está inclinado a fazer. Chamado tem a ver com a missão que Deus deu para você realizar. E esta missão Deus colocará na sua mão no momento em que você estiver pronto ou no momento em que você estiver colocado nas mãos do Senhor. Então, queridos irmãos, eu gostaria de ler 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 10, que diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e chamado, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Amém. Isso quer dizer que nós devemos procurar e entender a nossa vocação, o nosso chamado, mas isto significa saber que todos somos chamados e que temos que estar disponíveis para fazer aquilo que Deus tem. E assim não vamos tropeçar na hora que Deus der a tarefa específica. Eu gostaria de orar por você que tem tido dúvidas do teu chamado. Eu queria orar para que você coloque nas mãos de Deus a tua vida, o teu dom e a tua vocação, e que você possa seguir com garra, com certeza, fazendo aquilo que vier à tua mão para fazer. Querido Deus e Pai maravilhoso,
Eu quero te pedir neste momento que tu estejas alcançando, abençoando a vida dos teus filhos e, ó Deus maravilhoso, ajudando cada um de nós a cumprir o nosso chamado e a estar nos preparando para realizar o trabalho que tu, Senhor, tens para cada um de nós. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, pastor Júlio Silva, Curitiba, Paraná, trabalhando com missões no CTMQ, muitos anos de treinamento, secretário de missões há muitos anos. Hoje estou cumprindo uma nova missão como pastor local, como superintendente e continuo com o coração em missões, continuo transmitindo a palavra e desafiando igrejas a cumprir o seu chamado missionário. Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês. Olá, meus irmãos, paz seja convosco, que Deus abençoe a tua vida grandemente. Meu nome é Anderson e juntamente com minha esposa Karen estamos servindo a Deus aqui no Uruguai. E com muita alegria e satisfação eu quero compartilhar com vocês, nesse tempo tão especial que para mim é uma satisfação, sobre o tema vocação e chamado. Quando nós falamos sobre vocação e chamado, nós podemos pensar em que cada um de nós temos uma vocação. E essa vocação nos faz diferente. Por isso, nós somos o corpo de Cristo. Cada um tem uma função diferente dentro desse corpo, com o qual podemos cumprir com o chamado geral de Deus para nossas vidas. E quando falamos do chamado geral de Deus para nossas vidas, nós falamos do ID do nosso Senhor Jesus. O chamado de Deus para ti e para mim é que nós possamos ganhar almas por nosso Senhor. Todos nós somos chamados por Deus para cumprir o seu ID, para cumprir através de nossa vocação o ID do nosso Senhor Jesus. Não existe nada mais lindo do que ganhar almas para o nosso Senhor. E esse é o grande chamado que Deus tem para ti e para mim, através da vocação que Deus nos deu. Quando nós vemos na Bíblia os 5 ministérios, os 5 dons ministeriais em Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, vemos que através destes 5 ministérios, Deus vai realizar o seu plano na igreja e através da igreja Deus vai manifestar o seu reino nessa terra. A vocação, ela está ligada aos dons pessoais que Deus nos deu. No contexto que você vive ou o contexto que você trabalha ou estuda, Deus vai te usar poderosamente. Porque neste contexto é um lugar onde só você pode chegar. É um lugar onde outras pessoas não vão poder chegar. Aquela reunião de engenheiros, aquela reunião de empresários, ou aquela venda de carro que você conversa com aquele cliente, você tem uma oportunidade para ser sal e para ser luz, para trazer a luz de Deus para aquelas pessoas. Por isso, quando nós exercemos o chamado de Deus nas nossas vidas, através da nossa vocação, é tão espiritual como ser um pastor que também está pregando no altar, um pastor que também está tendo a sua vocação e o seu chamado através da pregação da palavra. Portanto, Deus quer te usar poderosamente onde você está, através do seu trabalho, através da sua vocação, através do Espírito Santo de Deus. Você e eu temos um chamado de Deus, e este chamado é ganhar almas. Cumprir a grande comissão do Senhor, ser sal e luz nessa terra. Um exemplo disso é quando nós vemos em Atos dos Apóstolos a Dorcas. Dorcas que abençoava a igreja através das túnicas que ela costurava, que ela fazia. Vemos também ao apóstolo Paulo
trabalhando na obra de Deus, mas também Paulo tinha uma vocação que ele ganhava o seu pão, e era construir tendas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus vai te usar através da tua vocação, mas muito mais além de ganhar o teu pão de cada dia, muito mais além de você ganhar o teu salário, Deus quer através da tua vida cumprir o seu chamado nessa terra. E o seu chamado, como eu já disse, é ganhar almas para o Senhor. E não existe salário melhor que aquela recompensa que nós recebemos na eternidade. O galardão de ganhadores de almas. É isso que Deus quer para a tua vida. Não existe melhor testemunho, não existe melhor maneira, melhor dito, de ganhar almas que através do nosso testemunho, no lugar ou no contexto onde nós estamos. Portanto, seja sal e seja luz. A tua vocação, Deus quer te usar através da tua vocação para cumprir o seu chamado nessa terra. Meus amados, vale a pena trabalhar para o Senhor. Vale a pena cumprir o seu chamado que está lá em Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E nós devemos ensinar a todos aqueles que creem a guardar o evangelho poderoso do nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e cumpra o teu chamado. Cumpra através da tua vocação. Que Deus abençoe grandemente.